O vereador Roberto quer falar, o vereador Fernando Breno, sim, a gente sabe, vamos deixar a palavra aberta, depois a gente toca o assunto. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, ao público presente, à imprensa. No momento eu não estou sabendo de nada, viu, Cacá? Eu assumi, pegou eu despreparado, não sei de nada, mas posso, sim, ver o que está acontecendo e repassar assim na próxima reunião. Quer falar? Presidente, é o seguinte, hoje até fui abordado por algumas pessoas na rua. Eu estava até conversando aqui com o vereador Dario, eu tinha até lido, mas realmente com um voto confuso, o desembargador, não estou lembrado o nome dele aqui agora. O que acontece? No ano de 2014, foi apresentado um projeto entre nossa autoria e de alguns vereadores que aqui estão, até o vereador Jacinto, do mandato passado, que apresentou, acho que eu sou o vereador Jacinto, juntamente comigo. Reduzindo a taxa de iluminação pública no ano de 2014. Não foi aprovado no ano de 2015. Ela foi aprovada no valor de R$10, só que ela não começou a vigorar no mês de janeiro de 2016. Por quê? O então prefeito daquela época entrou com um ADIM. O que é um ADIM? Ação direta de inconstitucionalidade, que foi impetrada junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedindo a suspensão dos efeitos daquela lei do valor de R$10 da iluminação pública. E essa lei não foi aplicada no município porque o prefeito entrou com esse processo, embora ele não conseguiu essa liminar no tempo que ele estava naquela gestão. Essa liminar só foi sair agora no dia 24 de março de 2017. Ou seja, suspendendo os efeitos daquela lei que nós votamos lá no ano de 2015. Então saiu essa liminar agora. O que a CEMIG fez? Automaticamente, a CEMIG, já ciente desse acordo, dessa decisão, começou a cobrar o que estava na lei antiga, antes dos R$10. Por isso, vereador Cacá, por isso que agora veio esse aumento que é referente ao valor antigo, da lei, antes dos R$10. Só para te cortar, não teve aumento, né? Voltou a cobrar o que era. Voltou a cobrar o que era antes. E outra questão importante, para as pessoas saberem discernir. Muita gente pergunta, como resolver isso agora? Para resolver isso agora, é necessário um novo projeto de lei para que, a partir do ano de 2018, comece a ter novos valores. Então, precisa de um novo projeto de lei, que tem um princípio da anterioridade. Só para vocês entenderem, pela legislação, nós temos que fazer uma lei de COSIP, que é a Contribuição sobre a Iluminação Pública, artigo 149A da Constituição Federal. É necessário você votar a lei um ano antes para ela entrar em vigor no outro ano. Então, isso é um princípio do direito tributário, princípio da anterioridade. Então, esse ano, se não tiver nenhuma mudança nesse processo, que não foi julgado o mérito total ainda, pelo que eu entendi, foi julgado a liminar desse processo, esse ano vai ficar desse jeito. Agora, se houver algum projeto novo aprovado nessa casa, nós teremos alteração apenas para o ano de 2018. Tá bom? Então, essas informações que eu posso dar. Então, foi os vereadores, como alguns estão colocando aí nas redes sociais, que aumentaram a taxa de iluminação pública, não foi a prefeita que aumentou a taxa de iluminação pública, já é um processo existente já há alguns anos que foi julgado em sua liminar agora. Obrigado, presidente. Então, nós... Então, será importante, senhor presidente, também o vereador Fernando Breno, fazer um esclarecimento, né, na imprensa, para não dar tititi, porque vai sobrecarregar nós aqui, pode ter certeza. Vai cair sobre nós aqui, você sabe como é o povo, né? Então, seria bom fazer uma manifestação através da imprensa, do jornal, da televisão, das rádios. Por ordem, vereador Jacinto, depois o vereador Dario. Senhor presidente, boa noite novamente. Esse projeto é um projeto bastante amplo, né, que nós debatemos no mandato anterior, durante quase o mandato inteiro, a gente tentando, naquela época, reduzir a taxa de iluminação pública. Como nós não tínhamos maioria na Câmara, não conseguimos no primeiro ano. No segundo ano, nós tentamos conseguir a aprovação. Só porque o valor, na época, segundo informações da Prefeitura, não era o suficiente para a despesa de iluminação pública. Entrou com essa ADIM, como o vereador Fernando falou. Então, eu acho que é o seguinte, a gente tem que esclarecer a população, que é uma ADIM, é um processo que está correndo em Belo Horizonte, e que nós temos agora a obrigação, como representante da sociedade, tentar
uma reunião com a prefeita e conseguir fazer o projeto rapidamente. Por quê? Porque tudo está em nossas mãos. Nós somos os representantes da comunidade. No ano passado eram outros vereadores. Agora somos nós que estamos aqui. Então acho que nós temos a obrigação de dar esse respaldo para a população, porque eu já fui questionado, inclusive estou aqui citando que vários empresários me procuram já recebeu a conta com alteração. Então tem algumas contas aí de empresa que tem um gasto muito alto de energia, realmente a diferença é muito grande na conta. Então isso preocupa, porque nós estamos aí num momento de crise, né? As empresas querendo demitir funcionários, querendo cortar gastos, então que seja um mínimo lá, uma economia, já ajuda o empresário. Então acho que nós, representando o povo de Coromandel, temos que essa semana já tomar a decisão, reunir com o prefeito e ver se tem possibilidade de a gente fazer um novo projeto, né? Com certeza, de 2014 para cá, teve alterações nos custos também de manutenção da energia, até nós já, antes da eleição, os vereadores aqui tiveram a oportunidade de participar, nós debatemos sobre isso, que o valor não era suficiente, realmente eu tenho certeza que hoje não é suficiente os 10 reais, pelo custo do salário, pelas coisas que aumentou, a inflação. Então acho que nós, nem se nós quiséssemos, nós vamos conseguir voltar para 10 reais o custo da iluminação pública. Mas eu já até adianto, acho que nós temos que entrar no denominador comum, que é pelo menos cobrir os custos dessa iluminação pública. Por exemplo, um valor que agrade a maioria da nossa população, se não como um todo, com tarifa diferenciada aí para as empresas que geram emprego, que geram renda para o nosso município. Eu acho que nós temos que favorecer os nossos empresários, né? E também que tem um custo muito alto de energia, que tem empresa que paga até 15, 20 mil de energia por mês, e gera muito desemprego. Então nós temos aí realmente que fazer uma análise ampla para poder agradar a sociedade, a população de Coromandel, e a partir desse momento esclarecer também através do rádio, da televisão, que não foi nenhum projeto votado aqui na Câmara, porque senão nós vamos sair como foi no passado, né? A população crucifica e cobra de nós aí, né, ação nesse sentido. Então nós já estamos lá dentro. Essa semana passada eu recebi muitas reclamações e nós já vamos, a partir de amanhã, tentar ir em contato com a prefeita, que com certeza ela vai ser favorável à nossa opinião, porque debatemos isso antes do período eleitoral. Todos aqui que participou da campanha soube da nossa conversa que nós íamos conseguir tentar amenizar e diminuir esse valor. Como esse processo judicial veio agora no mandato dela, isso preocupa com certeza até ela, porque veio uma coisa de uma vez, a gente não sabe nem com que forma que tem a decidir, mas ela tem um jurídico, os advogados que trabalham bem, que pode aí estar nos auxiliando e nos orientando da melhor forma possível. Muito obrigado, e pode ter certeza que nós estamos aqui para cobrar ação nesse sentido de voltar ao valor aí, pelo menos que atenda a maioria da nossa população. Presidente, eu quero aqui sinceramente pedir desculpas ao vereador Fernando Breno e ao vereador Jacinto pelo que eu aqui vou dizer. Nós precisamos, minha gente, é assim, na nossa tarefa legislativa, nós não podemos colocar projetos como esse, reduzir artificialmente os tributos. Não tem sustentabilidade financeira para os municípios. É muito bacana isso, dá voto. Mas aí, olha o problema colocado. O problema está aí. Eu até debati aqui antes com o vereador Fernando Breno. Não houve vício de iniciativa, mas houve um descuido de não colocar pelo menos a correção. Certo? A Câmara está colhendo fruto, sinceramente, da má qualidade do projeto de lei aqui aprovado. Tá? Desculpa, eu estou falando isso com toda a sinceridade, porque assim, eu tenho a liberdade para dizer isso para vocês dois. Né? Então, esse tema, presidente, esse tema virá, já está colocado em pauta, está na agenda política. O vereador Carlos Amado já foi cobrado. Todos nós seremos cobrados por isso. Todos. O cidadão tem o direito de cobrar mesmo. Agora, que fica muito claro que nós
nessa legislatura, não temos responsabilidade pelo que aconteceu na legislatura passada, mas nós temos como consertar. Eu quero divergir de Vossa Excelência, vereador Fernando Breno, que a questão da anterioridade da lei em matéria tributária só existe para instituir ou majorar tributos. Para diminuir, não tem anterioridade. Se o Poder Executivo quiser, para que enviar um projeto de lei, para a gente adequar essa taxa, não é taxa, é contribuição. Contribuição, é possível. E deve ser feito. Deve ser feito. Quero aqui, presidente, dizer de público que eu não terei menor dificuldade, nenhuma dificuldade de mudar os critérios que aí estão para adequar essa cobrança ao que é correto e ao que é justo. Certo? Que é correto, que é justo. Esses projetos dessa magnitude, minha gente, dessa envergadura, eles são muito bons no momento. Mas eles, lá na frente, acontece o que está acontecendo aqui. Nós temos que ter sustentação financeira dessa taxa de iluminação pública. E aqui muito bem disse o vereador Jacinto, o artigo 149A da Constituição diz que os municípios do Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Custeio. O que fez a administração passada? A administração passada colocou uma taxa de iluminação pública para ter superávit. Não é isso que manda a Constituição Federal, minha gente. Não é isso que manda a Constituição Federal. Nós estamos colhendo o fruto de algo que foi feito lá no passado com um viés eleitoral. Não pode, minha gente. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser responsáveis com a nossa população. E via de regra, minha gente, quem precisa do dinheiro do poder público são as pessoas menos favorecidas. São os pobres. O cara que é rico, você precisa do médico, paga um médico particular. Né? O sujeito que eventualmente precisa de uma educação, não quer colocar o filho na escola pública, mas tem dinheiro, vai lá e paga. O pobre não tem essa prerrogativa, minha gente. Tudo que nós tirarmos dos cofres públicos municipais, tudo que tirarmos, sem um critério de observar o que é o melhor para a coletividade, nós vamos incorrer no erro de colocar os pobres mais pobres. É isso que vai acontecer. Então, essa taxa de iluminação pública, já estou aqui de pronto dizendo, presidente, nós temos que alterar. Porque os R$10 não são suficientes para pagar mesmo, não. Infelizmente, não é. Gente, diminuir imposto todo mundo quer. Você acha que eu acho bom pagar imposto? Eu não acho bom, ninguém acha bom pagar imposto. Mas, essa não é uma matéria que está, né, no nosso poder de isentar. Podemos fazer isso. A gente tem que ser responsável, tem que ter sustentabilidade no pagamento dos impostos. E sabe qual é a tarefa mais difícil para nós, gente, vereadores? É sermos justos no estabelecimento dessa taxa, de maneira que aquele que pode menos, pague menos. Quem pode mais, paga mais. Sem querer confrontar com nenhum argumento aqui já colocado. Mas o seguinte, eu acho que as empresas precisam sim de incentivo, né? Eu já fui instrutor consultor do Sebrae por 5 anos, eu sou afeito a essa matéria e sou partidário da ideia, e aliás é até, digamos, um mandamento constitucional de incentivo, de fomento à micro e pequena empresa. No entanto, é preciso reconhecer que o empresário, ele repassa os seus custos no preço. Não adianta também você dar um incentivo fiscal, um benefício lá para o empresário, se ele não repassar isso no preço. E ainda que repasse no preço, quem ganha menos vai pagar no produto mais caro do que o que ganha mais. Então, preferencialmente,
preferencialmente, a estrutura tributária, para ser justo, você não tinha que tributar a renda e o patrimônio, e não o consumo. Porque quem consome 1 quilo de alimentos, 1 quilo de feijão, que ganha um salário mínimo, paga muito mais do que aquele que ganha 10 salários mínimos. Isso é uma maneira de tributar injusta. Injusta. Agora, em relação a essa taxa de iluminação pública, temos que ter a coragem e a determinação política, porque essa matéria pode até ser iniciada aqui no Legislativo por decisão do Supremo Tribunal Federal, com a qual eu já falei para o vereador Fernando Breno, não concordo. Eu não acho que os parlamentos devam ter a iniciativa dessas matérias tributárias, sobretudo para diminuição de impostos. Porque se o Legislativo não pode colocar em tramitação uma matéria que tenha gastos para o Poder Executivo, como que ele pode renunciar à receita? É a mesma coisa. Então não concordo. Acho que o Supremo, através do ministro Marco Aurélio Mello, que teve uma decisão que é o voto dele, ele não mandou bem em permitir que o Poder Legislativo tenha iniciativa concorrente com o Poder Executivo para fins de matéria tributária. Eu não acho que é correto isso. Não acho mesmo. E digo isso até na condição de ex-secretário de Fazenda, que fui do município de Coromandel aqui por 3 gestões. Então, nós temos que ter a coragem. Acho que a iniciativa do vereador Jacinto, juntamente com o vereador Roberto Ramos, que é o líder do governo aqui na Câmara, deveríamos provocar, sim, uma reunião com o Executivo Municipal, com vistas ao envio desse projeto de lei para cá, e creio eu que nós, em face do que disse o vereador Fernando Breno, né, porque, na realidade, foi indeferida a medida cautelar, foi indeferida, e sendo ela indeferida, reabilitou uma lei que estava sendo questionada anteriormente a sua constitucionalidade. Então, está em vigor é uma lei anterior, né, e, portanto, essa majoração das contribuições para a iluminação pública retroage ao que já era antes. De fato, não há aumento, e nem isso passou pela Câmara. Mas, em face disso, penso eu que nós podemos aqui trabalhar uma matéria para ser votada no sentido de que haja diminuição de taxa de iluminação pública, mas que essas diminuições sejam compatíveis com uma sustentabilidade dessa conta perante a Assembleia. Tem que ser feito dessa forma, presidente. Presidente, eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte: na época nós tínhamos uma situação de uma arrecadação do município que era X. Hoje nós temos uma arrecadação do município que é XY. Esse projeto que nós fizemos lá atrás, que hoje já conta com 3 anos, sabidamente hoje os R$10 não suportam os gastos da iluminação pública. Até porque nós temos, vamos pensar hoje, nós temos 12 mil residências, a R$10 daria 120 mil. E se nós temos um gasto de 150 a 160 mil por mês, que eu já pude apurar isso. Só que essa realidade hoje não é a mesma de 3 anos atrás. A inflação nos últimos 3 anos, ela chegou a 15%. Nós tivemos o reajuste do IGPM, nós tivemos outros reajustes. A lei foi falha no seguinte do reajuste, mas no seguinte da iniciativa, como já foi dito, ela foi acertada. Agora, hoje, nós responsáveis aqui, eu sei que tem que ser mudada. Tem que ser mudada, não pode ficar do jeito que está e nem do jeito que está. Tenho total tranquilidade de falar isso e consigo provar isso em números, porque a situação no país é outra. O salário mínimo era 1, hoje é outro. Então isso é fácil de ser demonstrado. E sobre o princípio da anterioridade, talvez até não, mas o da noventena com certeza. Esse da COSIP sim, mas eu vou dar uma verificada. Para diminuir, não? O da noventena tenho quase certeza. Mas de toda forma, o que nós temos que fazer aqui é sentar e tentar chegar no denominador comum. Eu não acredito, por exemplo, nessa questão da divisão por quilowatts. Até porque eu posso ser um juiz, morar sozinho numa casa e utilizar apenas 100 quilowatts por mês. E daí? Então essa questão da renda e do patrimônio, ela deve ser levada em consideração. Foi por isso que nós tentamos até colocar isso de uma maneira igualitária, de uma maneira isonômica.
em que todos pudessem pagar o mesmo tanto. Porque, na verdade, gente, o serviço de iluminação pública, ele é um serviço uti-universe, ou seja, todos utilizam o mesmo serviço. Ele é universal. E a iluminação pública não é o poste na casa do rico, não é o poste na frente da casa do pobre, é a rua que você transita, é o bairro que você vai chegar. Então, tudo isso é iluminação pública. Nós, o rico, o pobre, no meu entendimento, ele utiliza a mesma iluminação pública. Por isso que nós colocamos um valor único naquela oportunidade. Não tem diferença. Agora, que tem que ser levado em consideração, talvez, um paliativo e considerar o patrimônio e a renda, tudo bem. Mas pela acepção jurídica do termo, que é o serviço uti-universe, todos utilizam o mesmo serviço. Então, assim, isso aí vai ser levantado pela Câmara, nós vamos sentar e vamos tentar. Mas eu já vou falar para vocês que chegar num consenso justo é muito difícil. Porque justo para Dona Lucia é uma coisa, para o professor Ednei é outra e para mim é outra totalmente diferente. Mas vamos tentar acertar o máximo possível. Obrigado. Foi nos lembrado que nós temos